Vou ler com vocês Evangelho de Lucas, capítulo 7, verso 36 em diante. Evangelho de Lucas, capítulo 7, verso 36, e os demais falam assim: convidou um dos fariseus para que fosse jantar com ele. Jesus, entrando na casa dele, tomou lugar à mesa. E eis que uma mulher da cidade, pecadora, sabendo que ele estava à mesa na casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com óleo e perfume, e estando por detrás aos seus pés, chorando, regava-os com suas lágrimas e os enxugava com os próprios cabelos, e beijava-lhe os pés e os ungia com aquele perfume. Ao ver isto, os fariseus que o convidara, disse consigo mesmo: se este fosse profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que lhe tocou, porque é pecadora. E dirigiu-se Jesus ao fariseu e lhe disse assim: Simão, uma coisa tenho a dizer-te. E ele respondeu: fala, mestre. Certo credor tinha 2 devedores. Um lhe devia 500 denários e o outro 50. Não tendo nenhum dos dois com que pagar, perdoou-lhes ambos. Qual deles, portanto, o amará mais? Então respondeu Simão: suponho que aquele a quem mais perdoou. E Jesus disse: você julgou bem. Voltando-se para a mulher, disse a Simão: vês esta mulher? Entrei em tua casa e você não me deu água para os pés. Esta, porém, regou os meus pés com lágrimas e os enxugou com os seus cabelos. Não me deste beijo. Ela, entretanto, desde que entrei, não parou de me beijar os pés. Não me ungiu a cabeça com óleo, mas esta, com bálsamo, ungiu os meus pés. Por isso eu te digo, perdoados são os seus muitos pecados, porque ela muito amou, mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Então disse a mulher: perdoados são os teus pecados. E os que estavam com ele à mesa começaram a dizer entre si: quem é este que até perdoa os pecados? Mas Jesus disse à mulher: a tua fé te salvou, vá em paz. Essa aqui é a parábola de 2 pessoas que tinham duas atitudes para com Jesus, 2 atitudes distintas. Um não sabe porque era religioso, mas a outra sabia bem porque era. Um era religioso de profissão. Esse Simão que está aqui não é o Simão, discípulo de Jesus. É um outro Simão, diferente das outras 3 cartas ou evangelhos, mas Lucas teve uma narrativa diferente e ele então usa uma história que não sabemos ao certo como ele relatou e por quê. Mas era um fariseu, um profissional da religião, que convidou Jesus para ver o que ele estava dizendo. E tinha a mulher pecadora. Eram 2 situações muito diferentes, muito distintas. História de gratidão. Eu estava, quando fazia esta mensagem aqui, me lembrei de uma história que eu li num determinado livro, que é uma história, só tem alguns parágrafos aqui, eu vou ver para vocês, olha só. O autor daquele livro dizia assim: gostaria de compartilhar a história de uma mulher que guardou um segredo escondido em seu coração por 50 anos. Essa história ainda
me comove, como no dia em que ali, pela primeira vez há muitos anos. Ela disse: eu tinha 20 anos e ele, meu marido, 26. Estávamos casados há 2 anos e nunca imaginara que ele pudesse ser infiel. A horrenda verdade chegou a mim quando uma jovem viúva que morava em uma fazenda vizinha veio à minha casa. Disse-me que carregava em seu ventre uma criança do meu marido. Meu mundo desabou. Desejei morrer. Lutei contra a terrível vontade de matar aquela mulher e meu marido também. Sabia que não era essa a solução. Então orei por força e direção, e ambas foram concedidas. Sabia que devia perdoar esse homem e foi o que eu fiz. Perdoei aquela mulher também. Mantendo a calma, contei ao marido o que ouvira, e nós 3 em conjunto tentamos achar uma solução. Que criatura aterrorizada mostrou ser aquela mulher, não sabendo lidar com a situação. Mas o bebê nasceu em minha casa. Todos pensaram que eu tivesse dado à luz e que a minha vizinha estava me ajudando. Mas na verdade era o contrário. Aquela viúva fora poupada da humilhação, pois já tinha outras 3 crianças. E o pequeno garoto? Ele cresceu como sendo meu próprio filho e nunca soube a verdade. Seria isso uma compensação divina por eu mesma não poder ter filhos? Não sei. Nunca mais mencionei ao meu marido o incidente de sua infidelidade. Esse episódio tem sido um capítulo encerrado em nossas vidas por 50 anos. Mas por milhares de vezes tenho percebido o amor e a gratidão do meu marido no seu olhar. O abundante suprimento da graça de Deus está sempre disponível ao humilde e Ele recompensará aqueles que andam em sabedoria e em santidade. Essa foi uma história. O moral da história é que ela percebeu a gratidão no olhar, e ela disse, por milhares de vezes ao longo do nosso tempo de casamento. A gratidão por quem recebeu um grande benefício, por quem considerou um benefício, que valorizou um benefício concedido. E é por isso também que fala essa pequena parábola de Jesus. Então, o que o religioso não faz, mas o pecador faz? O que aquele que é acostumado a viver a vida de fé de qualquer jeito não faz, mas alguém que conheceu e experimentou grande perdão de Deus para a sua vida numa conversão verdadeira faz. Em Lucas 7:44, nós já lemos aqui no comecinho, Primeiro foi a história bíblica, que Jesus contando acerca do desprezo que uma mulher recebeu ao cuidar dele. E a conta que ele fez para o fariseu, mostrando ao fariseu que a quem é muito perdoado, muito é agradecido, porque sabe do que foi perdoado e por que foi perdoado. Então, aqui no verso 44 de Lucas 7, vamos relembrar? Voltando-se para a mulher, disse ao fariseu: vê esta mulher, entrei em sua casa, você não me deu água para lavar os pés, esta, porém, regou os meus pés com lágrimas e os enxugou com os seus cabelos. Então, o pecador faz o quê? Lava os pés de Jesus como sinal de honra, humildade e submissão. Esse sabe dar valor a Jesus, como de fato acontece na experiência daquele que entregou a vida a Jesus. Ali aquele fariseu não era obrigado a lavar os pés de Jesus, nem ungir a cabeça de Jesus com óleo,
conforme diz lá em vários textos do Antigo Testamento. Ele não era obrigado a nada disso. Eu não era obrigado a lavar os pés, nem ungir com óleo, e não precisava cumprimentar Jesus com um beijo, embora pudesse. Mas ele deveria fazer o quê? Providenciar água para que Jesus tivesse os pés lavados. Isso ele teria que fazer. O beijo ali deveria ser uma saudação, né, apropriada, de uma maneira bem simples de prestar honra a um convidado. Sabe, né, quando você recebe um convidado na sua casa, você o cumprimenta, né? Lá em casa, quando alguém chega hoje, a gente já cumprimenta mesmo, com um abraço, com um aperto de mão. Anteontem chegou uma família lá em casa, de uma igreja que eu fui pastor, e já entrou, a gente já abraçou, beijou. Afinal de contas, você vai jantar em casa, se tiver que pegar alguma coisa, já pegou, né? Som. Quando alguém vai em casa, se tem que pegar, já pegou, não tem jeito, mas é com um abraço. Antigamente, na normalidade, era com aperto de mão, abraço. E assim também ali, no contexto onde Jesus estava, era comum um ósculo, né? Um beijo, né? Ósculo é uma coisa bem antiga, mas um beijo de boas-vindas e de honra a um convidado. Então, naquele tempo ali, a unção com óleo sobre a cabeça, ele significava o reconhecimento de uma autoridade divina. E beijar os pés de uma pessoa era a forma mais extrema de expressar honra, de expressar gratidão, de expressar submissão, e era um ato grande de humildade. E ali, aquele fariseu não fez nenhuma dessas coisas. Aliás, não sei nem por que convidou. Esse gesto foi muito parecido no ato da unção dos pés de Jesus que essa mulher fez, e a secagem dele com aqueles cabelos que ela estava fazendo para Jesus, de lavar os pés, né? Ela lembra muito o ato que Jesus mesmo fez quando lavou os pés dos discípulos, depois lá na frente. Você observa bem que primeiro aconteceu o episódio da mulher, esse episódio. Logo depois, Jesus foi recebedor, né, desse ato. Ele também multiplicou esse ato de amor e humildade lá com os discípulos. Então, veja que talvez essa mulher pudesse ter servido de modelo para a humildade que Jesus depois mostrou para os discípulos e fez com os discípulos. As pessoas, e nas suas expressões, andou e podia fazer também com que Jesus aprendesse muitas coisas. E ali ele replicou o que a mulher havia feito, não com o cabelo, mas com a toalha. E ele fez exatamente isso com aquela pessoa, com os discípulos. Recebeu o que a mulher fez. E ele falou então para os fariseus assim: você viu o que aconteceu aqui? Quando eu cheguei, você não fez nada disso, mas quando a mulher chegou, ela fez muito mais do que você fez. E ela fez com muito zelo, muito amor, né? E aqui quem ama a Jesus de fato, reconhece a grande salvação, faz coisas externas por causa do amor a Jesus, expressa o amor a Jesus. Quem ama de verdade faz como essa mulher que fez. O que ela fez? Como um sinal de honra e submissão, lavou os pés com atitude, com desejo. São atitudes exteriores de alguém que recebeu graça de Deus, que recebeu a vida de Deus e que respira aquilo que Deus fez em seu benefício. São jeitos da gente fazer, de viver e de expressar amor a Jesus na sua vida prática. Hoje a gente vê
por aí, não estou falando daqui não, também daqui, mas de tantos lugares, uma grande apatia no meio dos crentes, né, que não são capazes de demonstrar amor, fé, e usa muitas vezes essa pandemia como desculpa para tratar a obra de Deus e a igreja de qualquer jeito. As coisas começam numa emergência e descamba numa coisa muito proposital e falta de interesse muito grande. A gente percebe isso esse tempo atrás, conversando com muitos companheiros, pastores, pastoras, a gente vê a mesma coisa em muitos lugares, né? Pessoas que vão em todos os lugares, fazem todas as coisas, mas por incrível que pareça, não vão às igrejas. É uma coisa muito interessante isso. E a nossa vida, ela é expressa por atitudes de amor a Deus, atitudes de oração, de devoção, de congregação, atitudes de amor a Deus em suas muitas expressões. Jeito de amar a Jesus, de tratar bem e considerar a grande obra feita em nosso benefício, em nossa vida, que vai se manifestar numa vida de gratidão e de oração, e uma vida muito preciosa, na qual agrada a Deus, que é como esta mulher fez, uma pecadora que foi salva por Jesus Cristo e não mediu nenhum esforços para coisa nenhuma. Aquele fariseu não fazia questão de ungir a Jesus nem com um óleo. Eu não sei que óleo que os fariseus, munheca de samambaia usavam, talvez seria um óleo de soja aí, bem chechelento, né? Quando eu vou no mercado, a minha esposa gosta muito de óleo de oliva, né? Só que quando eu vou, eu pego a embalagem, acho que é verde, é aquele que tem 1% só da oliva, é quase um óleo qualquer. E aí eu chego em casa, ela falou, o que você comprou? Aposto que você comprou aquele óleo mais barato. Mas não é óleo de oliva? Ela, não é óleo de oliva. E quando ela vai, ela pega o mais caro, né? Que é a tarja preta, que é a grande concentração do óleo de oliva. Aquele homem nem o óleo fez para Jesus. A mulher não foi nem óleo, foi bálsamo, foi perfume caro, foi expressão de tudo que tinha, porque essas coisas são caras. Hoje é caro, não é? Hoje o único perfume que não é caro é o Avanço. Não sei nem se existe Avanço ainda. Existe Avanço, Roberto? Existe Avanço? Alguém usa Avanço aqui ainda? Não usamos mais. Hoje a gente usa outras coisas caras, né? Nem Boticário é coisa levinha, coisa baratinha, como dá para todo mundo. Mas usa um negócio caro. E é caro coisa boa. E aquela mulher gastou. Aquela mulher esbanjou amor. Ela esbanjou a presença de Jesus, né? Hoje a gente vê o mundo que não sabe esbanjar nem em forma de gratidão a Jesus de nenhuma espécie, né? Não valorizam a graça recebida por Jesus Cristo e dado por Ele. Mas aquela mulher foi expansiva, exagerada no seu amor a Jesus. Então, o que um religioso não faz, mas um pecador faz? Aqui a mulher mostra Jesus falando, ele lava os pés como um sinal de honra e submissão a Deus, a Jesus. O que outra coisa que Jesus mostra aqui que o religioso não faz, mas o pecador salvo faz? Vamos ler aqui verso 7, capítulo 7, verso 45. Não me deste ósculo, ela entretanto, desde que entrei, não cessa de me beijar os pés. Aqui o pecador salvo beija Jesus como um sinal de honra e demonstra na prática o amor por Ele. Demonstra na prática. Ali houve demonstração de amor extremo a Jesus. Não era comum ali, mulher fazer aquele tipo de coisa. Ela chegou por trás, por Jesus, mas ninguém permitia que nenhuma mulher fizesse o que ela estava fazendo. Mas ela não estava fazendo nada
que os outros pudessem condená-la, mas ela estava buscando a aprovação de Jesus. Ali naquele tempo, o endividamento, ele era um problema social horrível. E ali no mundo antigo, quando o templo foi retomado e os romanos saíram do domínio, na revolta contra aquele domínio todo, a primeira coisa que aquele povo fazia era destruir o registro de dívidas, porque as dívidas prendiam alguém, as dívidas tornavam alguém escravos, e ali era muito grande essa cultura. E nós que fomos pecadores e endividados, segundo a Bíblia, com Deus, recebemos esse perdão grande do Senhor que nos condenava ao inferno, e recebemos o direito de ter a vida eterna com Deus e paz na vida. Dívida é dívida, e nós nascemos endividados, queremos ou não. A Bíblia diz que estávamos perdidos e o preço do pecado era a morte. Nossa dívida era enorme, mas nós fomos perdoados. E ali, quando Jesus falava acerca do perdão dos pecados, ali havia muito entendimento acerca disso. As pessoas entendiam o que era ser perdoada pelos seus pecados, porque o pecado era dívida, o pecado era culpa, o pecado produzia escravidão, o pecado produzia a vida de alguém, deixava a vida de alguém exposta a todos os seus inimigos e credores. O pecado era uma coisa grave e triste. Quando Jesus falava que perdoava pecados, eles ficavam horrorizados, porque eles diziam: quem é esse homem para perdoar pecado? O que é que ele tem de autoridade? Qual é o seu cacife? O que é o seu montante? O que ele tem para libertar alguém, o que quer que seja? E eles ficavam horrorizados. Mas quando então ele dizia perdão, e aquele que recebia o perdão e compreendia, era o caso daquela mulher, perdoada e que compreendia do que foi perdoada. Ali em Colossenses capítulo 2, versículo 13 e 14, nós lemos na Bíblia, que ela diz que nós fomos perdoados, e nossas transgressões e dívidas foram apagadas. Diz assim a Bíblia, aí em Colossenses 2, 13 e 14. E a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões, pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós, e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando na cruz. Este era o preço que foi a vida de alguém que foi dado como resgate pelos pecadores, de forma com que a gente pode compreender que éramos grandes devedores, mas hoje somos absolutamente perdoados por Deus, não devendo coisa nenhuma a Ele, mas com acesso garantido, e com uma vida eterna como garantia para cada um de nós, onde não devemos mais coisa nenhuma, e o inimigo não pode nos acusar, e nem nos prender, e nem nos subjugar por causa das dívidas, mas nós somos completamente perdoados por Ele. Isso aqui leva a um senso imenso, de gratidão por nós, que se mostra na forma de obediência, de oração, de desejo imenso de servir a Jesus, por aquilo quem Ele é, de fato para nós, e se envolver na sua obra, e andar com Ele. Ele perdoou, e é a Ele que eu vou servir. É Ele que faz, e eu que obedeço por amor. Quem não é assim foi porque nunca conheceu na vida esse grande perdão. Nunca foi perdoado porque não entendeu nada do Evangelho. Não entendeu nada do Evangelho. Um pregador do passado, Jonathan Edwards, ele escreveu assim: nenhuma pessoa deveria ser levada para o céu sem antes conhecer o inferno. O problema do cristianismo moderno é que as pessoas estão sendo levadas para o céu,
mas nunca conheceram o inferno. Nunca conheceram o endividamento. Nunca conheceram a condenação do pecado. Nunca conheceu a miserável criatura que era. Nunca houve naquela vida a necessidade de uma morte de cruz. Nunca houve naquela vida um desejo e sentimento de libertação. Então, com toda uma maquiagem religiosa feita, tentamos levar as pessoas para o céu, na forma de benefícios. Vai lá que Deus vai te dar, Deus vai te arrumar o seu casamento, Deus vai curar as suas doenças, Deus vai dar dinheiro para você, Deus vai fazer isso, não, Deus vai te ajudar, e fica essa embaçação, e de repente a pessoa diz, é verdade, eu vou ser um crente então, aí vai ser crente, e chega lá, depois de um certo tempo, se torna um fariseu cobrador de dívida, um fariseu cobrador de direitos, um fariseu que não sabe perdoar porque nunca recebeu perdão, um fariseu que não conhece o amor a Jesus e nem sabe o que Jesus fez por ele. É o sujeito que foi levado por atalhos, sem conhecer a grande obra da cruz de Cristo pela sua vida. Jesus então falou aqui no capítulo 7, verso 41, 43, então ele contou esses 2 versos, ao olhar para um fariseu que não compreendia perdão de Deus, e ele falou, certo credor tinha 2 devedores, um devia 500, o outro 50, não tendo nenhum dos 2 com que pagar, perdoou os 2, qual portanto o amará mais? Então respondeu Simão, suponho que aquele que mais perdoou. E Jesus falou para ele assim, até que você é inteligente, né? Isso que Jesus falou, uma pessoa que conheceu o benefício recebido nunca esquece, não deixa de amar, não deixa de obedecer, não deixa de honrar, de jeito nenhum. Quem foi perdoado por mais? Ora, se eu fui perdoado por grande coisa, aquilo grava. Mas se eu não fui perdoado de nada, por que eu vou dar valor a quem quer que seja? Aquela mulher mostrou a misericórdia do marido e a graça do marido ao reconhecer o perdão da sua esposa por ele. E ela disse assim, por milhares de vezes eu olhei e vi um homem transformado por aquilo que eu fiz. Alguém que recebeu. E aqui o sujeito falou, é verdade, Jesus, aquilo que o Senhor perdoou mais, muitas coisas. E Jesus olhou e disse, é verdade, ele sabe, ela sabe, era pecadora, desprezada, ela era tudo, ela conheceu o inferno, é diferente, ela conheceu o chiqueiro, ela conheceu o pecado, ela conheceu o endividamento, ela conheceu a sua miséria. E quando foi perdoada, ela soube então, na carne, o que era ser perdoada. Por isso beijava Jesus, por isso limpava os pés de Jesus, por isso não se importava com os fariseus, por isso pode até ser que tenha invadido a casa, mas ela fez, porque a quem muito perdoou, e aquele a quem muito foi perdoado, muito valoriza. E aqui em Lucas 7,47, uma última coisa que o religioso não faz, mas o pecador salvo faz. Ele unge os pés de Jesus com bálsamo, como sinal de humildade. E aqui então, a Bíblia diz assim, não me ungiu a cabeça com óleo, mas esta com perfume, ungiu os meus pés. Por isso eu digo a você, perdoados-lhe são os seus muitos pecados, porque ela muito amou, mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Compreende? Vocês que estão ouvindo, todos, quem muito se perdoou, muito ama, e aquele que pouco se perdoa, pouco ama. Quem é o
Quem são esses? Quem são esses cristãos todos, que vivem por aí todos, que não sabem mais valorizar a Jesus, porque não precisa mais de Jesus? São aqueles a quem pouco se amou, ou pouco recebeu necessidade. Nunca conheceram o inferno. Conheceram alguns benefícios, alguns tiques religiosos, conheceram cultura religiosa, conheceram o livro, conheceram Bíblia. Conhecem, vivem. Mas aquele a quem foi perdoado de fato foi e sabe que o seu destino era o inferno, e agora foi liberto, teve um alvará de soltura para a liberdade, esse fica aos pés de Jesus e não sai dos seus pés, e não para de beijar os seus pés, e não para de dar tudo o que tem da sua vida, o melhor para Jesus. Não mede nenhum esforço para chegar onde Jesus está, aonde Ele representa, onde Ele é, o que Ele é. E aqui, ao soltar o cabelo, aqui, como fez aquela mulher, e limpar os pés de Jesus, ungindo com o perfume, ela quebrou todos os protocolos sociais da sua época, e se não fosse pelas suas lágrimas, mostrando o seu ato de gratidão a Jesus, muitos interpretariam como um ato até obsceno, mas o ato de soltar o cabelo ali poderia também ser interpretado como um sinal de luto e devoção. E ali estava alguém completamente em devoção ao seu libertador, ao seu libertador. Quem foi liberto reconhece a libertação. Quem foi liberto fica aos pés do Senhor Jesus o tempo todo. E esse foi o que Jesus estava dizendo numa pequena lição àquelas pessoas, ensinando para aquelas pessoas. Jesus teve uma ilustração viva, né? Viva. Ele mostrou para o sujeito: olha, você viu a situação quando eu cheguei aqui? Você só me mandou entrar. Me mandou entrar como se fosse um qualquer, sem honra de convidado. Mas você viu, Simão, o que a mulher fez? Tudo que você não fez, a mulher fez de modo extravagante, de modo grande. Tudo que você não fez. Então, irmãos e irmãs, aqui, o contraste que Jesus fez entre as ações daquela mulher e de Simão, deixa muito claro para nós, que Simão não fez nada para expressar qualquer tipo de cuidado, ao passo que a mulher expressou o seu amor de forma extravagante. Essa extravagância foi entendida por Jesus como base para o reconhecimento do perdão de uma dívida impagável das pessoas. Pouco amor demonstrado é pouco perdão recebido. Quando você vira alguém completamente devotado a Jesus, você vai ver alguém completamente com senso de libertação grande. Quando você lidar com pessoas que não estão nem aí para Jesus, nem aí para a sua obra, pouco recebeu, ou não teve consciência de nada ter recebido. Aliás, acha que faz muitos favores para Jesus e para a igreja de Jesus. Esse é o sentimento do fariseu, do religioso. Esse é o sentimento de quem nunca desceu ao inferno para reconhecer o que é o amor de Deus de verdade. Mas Jesus quer salvar sempre. Ele deixa para nós a oportunidade de viver na sua presença, nos seus pés, né? Ele deixa para nós a oportunidade de dia após dia alcançarmos libertação, alcançarmos uma experiência verdadeira, alcançarmos um novo nascimento verdadeiro. Porque Jesus falou a chave para tudo isso: se alguém não nasceu de novo, não pode ver o reino de Deus, né? Você ficar debaixo de uma garagem não transforma você num carro. Gato que dorme no forno nunca vai virar bolo. Crente debaixo de teto de igreja nunca
pode ser que nunca seja um filho, uma filha de Deus de verdade. Mas quem são esses e essas? Todo aquele que nasceu da água e do Espírito, e que conheceu o drama de ser um pecador miserável, e depois conheceu de novo o céu de Jesus, pelo perdão dos seus pecados, e uma vez perdoados os seus pecados, fica sempre aos pés de Jesus, nunca sai dali, porque Ele é verdadeiramente o seu Senhor e seu Salvador. Que Deus te abençoe nesta noite com essa pequeno texto da Bíblia, mas tão revelador para nós, e que vai nos tornar sempre, não é? Pela obra do Espírito Santo, gente que reconhece quem que é de fato Jesus para nós. Aleluia.